Olá, pessoal! Mais uma vez começando o nosso podcast Tela Visão Global, diretamente da cidade de Rio Pomba, Minas Gerais, aqui dos estúdios da Conexão TV, a conexão conectada com você. Gente, muito obrigado aos nossos apoiadores, a Minastel Telecom, quer mais internet com maior velocidade? Minastel Telecom. Restaurantes Márcia. Se você quer aproveitar um almoço delicioso com tempero caseiro, restaurante da Márcia, Praça do Baixinho. E outra coisa também, né? Vamos falar da Casa do Óleo. Se você quer troca de óleo com confiança e qualidade, quem garante? Gilberto, Casa do Óleo, aqui em Rio Pomba. Boa noite a todos. Estamos começando esse programa e vamos falar sobre obras públicas. O nosso convidado de hoje é o Humberto Nunes. Boa noite, Humberto. Boa noite, é um prazer pelo convite, estar aqui presente, podendo dar um relato, né, sobre o dia a dia da gente que construção civil, enfim, né. Não, o programa fala sobre talentos e profissões, dons, né? E isso a gente parte na prática, tá, gente? Porque é muito vago ficar falando só sobre qualificação, né? Eu quero ver isso na prática. E o Televisão Global, ele consegue, a miúde, trazer a visão do operário, né? Daquele que faz acontecer, né? Mais amplo, né? Exatamente. E aí, vamos conversar um pouquinho com o Humberto. Vamos começar agora. Humberto, me fala um pouquinho mais sobre você, de onde você é, como você veio parar aqui na cidade de Rio Pomba. São longas histórias, né, que a gente, como diz, pega um ciclo de viagens, começa numa viagemzinha ali pequena, de repente, quando vê, a gente já está explorando o Brasil quase todo. E foi uma coisa assim, inusitada, né, para quem começou lavando carro, trabalhando com o prefeito, trabalhando com pessoas públicas, e de repente deu um salto e vou trabalhar com obras, e a oportunidade veio desde 2005, quando foi liberada o saneamento básico, e foi expandindo de acordo com as necessidades, e quando tinha uma visão pequena que aquilo não iria expandir, hoje é uma coisa obrigatória, hoje praticamente mundial, né? Quando a gente fala principalmente sobre obras públicas, tem um monte de coisa aí, né, que abarca essas funções, principalmente responsabilidade civil, né? Sim. Gente, tem muita coisa para falar sobre isso, mas antes de adentrar esse assunto, eu quero conhecer um pouco da sua origem, né, Humberto? Porque a gente fala de profissão, mas por trás do profissional está a pessoa humana do profissional. Sim. E aí, me fala um pouco sobre a sua infância e as características de profissões que à época lhe chamavam a atenção. A infância quase não foi muito... De trabalho. Não, foi mais trabalho. Que bom, né? Também, né? A família hoje é uma parte do Rio, de Petrópolis, né? Da cidade serrana. Você é de Petrópolis? De Petrópolis. E a minha família do lado da minha mãe, de Argirita. Argirita, para quem não conhece, é uma cidade aqui, na zona da Mata Mineira. Sim. Então, quando minha mãe saiu para poder trabalhar fora, ela foi trabalhar de doméstica naquela época, né, que os pais liberavam para poder seguir, né? Sim. Então, ela acabou engravidando de mim e o processo de relacionamento não deu continuação com meu pai, mas sim, enfim. E foi aí que a caminhada foi, vai para Petrópolis, vem para Argirita, volta, e quando a gente foi apanhando um pouco mais de maturidade e viu que é a hora de andar com as próprias pernas, então eu decidi me aventurar e estou onde eu cheguei, graças a Deus, pelo desempenho e não desistir meu objetivo. Sim. Foquei, como diz o ditado, lancei a flecha, acertei e estamos aqui para poder estar... Deixa eu só pegar um ponto aqui
que é interessante, porque a gente está falando da pessoa do Humberto, né? Antes de chegar ao profissional e o impacto da força de trabalho dele. Você falou que você é o primeiro da sua família? Tem mais irmãos? Tem mais. Do lado da minha mãe, eu sou o primeiro. Tem a minha irmã e do lado do meu pai tem mais 2. E eu fui, como diz, eu desbandeei praticamente da família e todos eram profissionais, mas a vida que me ensinou. Sim. Não tive nenhuma pessoa assim da família que me mostrasse, vai nesse caminho que vai dar bom. Não, eu tive que me aventurar. Com quantos anos, Humberto, isso? Eu com 12 anos, eu já estava frequentando já obras. 12 anos? E as coisas vai fluindo de acordo, né? Que quando eu estava com 12 anos, eu já tinha uma equipe de descarga e fazer entrega de material de construção. E foi indo, evoluindo, até chegar a um ponto que eu falei assim, opa, vou parar de pegar peso, vou começar a trabalhar mais com a cabeça. Sim. Então aí eu comecei a delegar uma equipe de descarga, de entrega, fazer serviço de limpeza de terreno, fui criando uma liderança com os parceiros que eu tinha, tenho até hoje, né, em vidas ainda. Mas aí, quando eu vi, assim, poxa, dá para evoluir mais, eu quero mais. E foi onde que eu busquei e fui crescendo gradativamente e hoje eu estou aí de encarregado de saneamento básico e construção civil, graças ao conhecimento que muitas pessoas antes não tinham, e eu fui me aventurando e fui evoluindo, procurando ter uma desenvoltura, um estudo. Quando eu ouço a história de um profissional, seja lá de que área for, por isso que eu gosto de olhar esse lado humano da pessoa, isso por conta de qualquer um, isso em qualquer escala de serviço, né? Tem um ser humano por trás ali, né? Com certeza. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre precificação de serviço, valores. Sim. Mas eu gosto de tocar nesse assunto porque, pela sua história, com 12 anos, hoje é praticamente inaceitável. Exato. Uma criança tem que estar no colégio, obviamente, mas eu estou falando de uma outra época, remetida a algumas décadas, pode ser? Com certeza. Atrás. Então, nesse sentido, às vezes, e isso é bem comum, não se tem muita escolha, né? Não. Eu, por exemplo, eu saí também muito cedo de casa, né? Não tão cedo assim. Eu confesso que com 13 para 14 anos eu vendia um picolé, fazia mas não era uma obrigação. Ajudava, obviamente, no complemento da casa, mas à época eu também tinha pai, tinha mãe. Mas o seu caso foi para sustentar a família ou só para se defender mesmo? Foi mais para me defender, porque como a minha família estava um lado dividido, meu pai e minha mãe, e aquela geração dos avós, né? Uhum. Então, eu tive que tomar uma decisão drástica. Ou eu vou para a guerra, ou eu vou ser bombardeado, né? Com 12 anos, né? Como diz o ditado, se você não aprender no amor, você aprende na dor. Ou nada, ou se afoga. Mas, graças a Deus, não precisei aprender na dor, porque com o decorrer, a gente vendo a evolução dos profissionais de antigamente, eram mais limitados. Para você aprender alguma coisa, eles não te davam nenhuma oportunidade. E quando eu criei um escape e aproveitei essa oportunidade, eu fiz igual o bicho preguiça. Travei com unhas e dentes e não soltei mais. Então é onde que eu estou até hoje e ensino também pessoas que estão se qualificando, estão aprendendo. Nessa época, e eu também eu tenho quase a mesma idade que você, a gente tinha, na verdade, poucos recursos. Tem bastante, a época tinha bastante cursos, como é que se diz? Técnicos, né? Isso. Só que era até difícil achar cursos técnicos. Eu lembro que tinha um jargão à época que era: você precisa de um pistolão, alguém para te indicar, para fazer.
né? E eu, na época de guri, eu queria mesmo trabalhar, eu fazia qualquer coisa, mas não era tão fácil assim. Não. Hoje a gente tem uma disponibilidade de cursos e recursos para manter um adolescente ou um jovem na trilha do desenvolvimento do trabalho dele, né? Com certeza. Muito, muito diferente daquela época, né? Aquela época tinha que arriscar mesmo, né? E eu lembro que eu frequentava na escola e via aqueles profissionais, nossa, eu quero ser igual aquele cara ali, pedreiro, armador ou carpinteiro. Mas quando eu chegava, escorria tudo. Aí quando lançou o Telecurso 2000, profissionalizante, aí quando eu aguentava assistir... Telecurso de segundo grau? Aí eu conseguia algumas épocas... Nossa, eu nunca entendia por que tinha que ser naquelas horas, sabe? Na madrugada. Tudo bem, era o que tinha, né? Mas você vê, o que me chama a atenção é que geralmente, nessa fase, a gente meio que romantiza as profissões, né? Sim. Eu quero ser polícia, eu quero ser bombeiro, né? Eu quero ser piloto de avião. É óbvio, gente, a gente está falando de profissões que na época eram mais comuns, desejada, né? E mais desejadas. E detalhe, você lembra que tinha status da profissão, sim, né? Sim. Porra, filho de professor tinha um status, filho de médico, filho de militar, né? Era quase... Era quase um título. Né? A filha da diretora. E hoje é uma coisa tão normal, né? Isso. Eu lembro quando... voltando até na fase do meu avô, que ele fazia muita romaria. Romaria? Isso, Aparecida do Norte. E quando ele ia, que eu não conseguia pegar uma passagem, ele me chamava, assim, vamos lá para você poder participar do pessoal orando, fazer uma oração. Aí eu acabei criando um vínculo com os motoristas. Eu ia até na saída de Argirita, até na entrada de Argirita, até na saída, de carona com o motorista. Eu lembro que era a empresa... Ali tu já ficava de olho... Vou virar motorista. Aí foi sensacional. E foi criando. Aí, quando eu completei 13 para 14, eu já estava dirigindo. Eu deixei até de ir no aniversário da minha irmã, de 15 anos, para poder aprender a dirigir, porque, é uma profissional que você tanto, você é um motorista. E hoje aprendi a dirigir, tenho viagem para tudo quanto é lado. A gente, como diz, na época era mais difícil, porque não tinha autoescola. Sim. Eu andava, na época, DT, para mim descer no DT, eu tinha que encostar no... DT é uma moto. Grandona. E a gente aventurava, não, vou aprender que todo mundo, fulano tem, ciclano tem. Os ricaços, né, antigamente era... Qualquer motinha tinha. Deixa eu fazer um registro aqui. Gente, isso é a época, não é hoje não, pelo amor de Deus. Né? A gente, graças a Deus, nós evoluímos. Vieram dispositivos legais para impedir esses exageros da época, né? Mas isso era bem comum. Né? Agora, me chama a atenção no seu perfil de personalidade, desde garoto, o seu prazer de olhar as profissões e desejar aquele ofício. De repente, não é nem só pelo ofício em si, era para aprender, né? Aprender. Que legal. Portanto, eu tinha... Todas as vezes que eu tinha um sonho, que eu às vezes não precisava ser. Sim. Só de eu realizar. É igual... Cheguei a trabalhar com políticos. Nossa, meu sonho é ser motorista de um político. Eu dirigia para ele um mês, eu já estava realizado. Se eu fosse para a fazenda de um amigo lá, eu já virei aprender pelo menos um dia. Então, eu criava aquele sonho, mas legal, ele realizava como se fosse um único dia. Será rico por um dia. Mas se você for considerar que a nossa existência está somente no presente, você foi mesmo, entendeu? Você foi fazendeiro. Nossa, não importa o quanto. Você pode perguntar milhares de pessoas quantas oportunidades você teve, pelo menos por hora, de ser um fazendeiro, de ter uma fazenda na sua responsabilidade. Demais. Quase ninguém, gente. E engraçado que, às vezes, as oportunidades que as pessoas tinham, elas não olhavam com aquele olhar igual você desejar de ter um carro, uma bicicleta. Quando você tinha,
a oportunidade, você deixava aquilo lá, já tenho, mas eu não tive a oportunidade de ter, mas eu consegui obter a sensação de ter ali aquele momento de viajar, de poder estar servindo, igual eu trabalhei para o prefeito falecido hoje, o Emílio César, de Argirita, eu trabalhei para ele e via a necessidade de ter uma pessoa, quase um guarda-costas, o dono da Herculano, que hoje é falecido também, o Sr. Betinho. Então, o meu prazer era estar protegendo eles e fui crescendo. Opa, peraí, eu posso ser também. Nossa. Mesmo que ele que é o um acumulador de funções. Eu que sou ele. Então, aí, quando eu parti a ter essa visão, eu criei uma mini empresa. Olha. De serviços gerais, limpeza de piscina, caixa de gordura, caixa d'água. Então, inúmeras coisas que foram fluindo e eu fui desenvolvendo, e as pessoas falam assim, poxa, você é playboyzão, né? Sua mãe te banca, mas quando via a realidade, via que não era nada daquilo. Só via o resultado. Só o resultado, como diz, via as pingas, mas não viu os tons, né? Mas hoje, graças a Deus, agradeço muito a eles por ter dado a oportunidade. E durante essa oportunidade eu fui vendo que eu tinha como explorar mais ainda. Igual hoje eu exploro totalmente a parte que eu amo hoje. É uma coisa que não estava no meu feitio. Assim, você, coisa de obra, para quê? Então... Coisa de obra, né? Bom, depois eu vou tocar nesse assunto um pouquinho, sobre as questões que como eu falei lá atrás, né, um pouquinho aqui atrás, sobre os status, né, como a gente observa uma profissão ou um profissional por conta desses, para mim é um slogan, né, status, não quer dizer nada. Eu acho que qualquer força de trabalho, seja lá qual for, ela é merecedora. Sim. Porque é feita por pessoas, gente. Cada um tem uma história e eu não consigo olhar uma pessoa. Hoje mesmo eu estava aqui, fora do estúdio, eu estava ali fora e eu observei uma senhora uniformizada pela empresa coletora de lixos, né? E aí eu vi o uniforme dela, ela de luva, ela toda paramentada. Aí eu olhei e falei assim, gente, isso aí era quase que impossível na minha infância, né? Tinha gente, eu chegava a ver coletores de lixo trabalhar com roupa civil, cara. Era no máximo um colete. Hoje está tudo dentro dos conformes, sabe? Nossa, existe norma, né? Porra, você lembra que, falando em coletores de lixo, eles se machucavam, cortes, né? Hoje você tem uma campanha em relação as coletas, né? As coletas, a forma de coletar cada lixo. Pô, isso é extremamente importante. Isso é claro que é muito importante. Mas voltando à questão dos ofícios, né, das suas observações e profissões, qual foi a profissão que você aderiu primeiro? Qual foi a de lavagem de carro, que eu cheguei a ter até o lavador, e depois eu fui gerente de indústria de confecção, que a pessoa precisava de uma pessoa e perguntou, você não quer ser... Você queria trabalhar, né? Eu estou precisando de um cara para pintar o galpão, em Argirita mesmo. Aí foi onde que eu falei assim, é uma oportunidade boa, né? É uma coisa nova. Aí eu lembro de como se fosse hoje. Cheguei, o cara falou assim, me indicaram você para você fazer um serviço para mim. O que você acha? Indicação? Indicação. Isso eu já estava com 16 para 17 anos. A que você atribui essa indicação? Porque, pelo que eu estou vendo, você começou cedo. E aí você meio que não parava. Não. Foi esse prazer de ganhar dinheiro e não ficar duro também? Porque na época eu ainda bebia, né? Então, o prazer era beber, mas não tinha aquela coisa assim, vou beber hoje. Curtir, né? Jovem, pô. Exatamente. Mas você olhar a oportunidade de você trabalhar e não poder usufruir do seu trabalho, ficava limitado. Então, eu falei, não,
vou tentar buscar mais, porque eu consigo ter um conforto, aquela coisa assim de poder absorver, e outra, usar do que eu ganhava para poder até ajudar um próximo. E quando tinha uma festa, aí eu comecei a montar a equipe, chamava a minha equipe para poder trabalhar, vamos lá para a festa, aí eu bancava, e foi onde que eu vi que tudo dá certo na vida. Aí o cara falou assim, não, você foi indicado por uma pessoa que você lava carro. Aí quando fui ver, era um promotor que ele mora em Ilhéus hoje, até de Resende, o Leonardo, da família do falecido Beto Neus, que foi prefeito em Agiri também, era um dos meus clientes. Acabou que fui criando o vínculo de limpar carro, e foi indo aperfeiçoando, conhecendo como as técnicas que a gente usava. Às vezes era só o sabãozinho, e todo mundo já ficava, ó, ficou bonito. Quando eu fui aperfeiçoando e fui crescendo, quando eu desenvolvi esse método de trabalho, eu falei assim, opa, dá para me expandir mais. Aí foi onde que deu a oportunidade de eu trabalhar com o prefeito. Depois do prefeito, fui trabalhar com a confecção, gerenciar a confecção. Trabalhei por 5 anos de gerente, e de repente mudou o cenário, fui para fazer de uma coisa, já fui para reformadora de caminhão. Então, como é que ficava, desculpa só te atrapalhar assim, só para a gente não perder a linha de raciocínio, como é que ficava você em relação aos estudos? Porque você teve que parar os estudos, então. Não, eu tinha um tempo... Porque pelo que eu estou vendo, você está emendando uma profissão na outra. Mas eu sempre fui de estudos, mesmo que nunca fui de faltar, nunca... E outra, não tirava nota ruim, mesmo eu tendo essa correria. Sei bem o que é isso. Empenhando, como diz o falecido José Alves de Agiri também, que foi professor de matemática, falar assim, cara, como é que você consegue? Disse, não, mas você é o meu mentor hoje. E foi indo que eu fui adquirindo uma mentalidade mais ampla, estudando sobre psicologia, sobre desenvolvimento de empreendedorismo, e fui tendo as técnicas, como diz, naquele modo, ninguém está me ajudando, eu vou cair para dentro. Isso aí. E foi onde que, mesmo com a bagagem que eu tinha, eu fui superando os desafios, fui superando os obstáculos que o mundo, o dia a dia, né, nos oferece. Mas ainda estou na luta, vencendo cada dia. Então, Humberto, pegando o gancho do que você acabou de falar, você falou que foi por conta própria mesmo que você se lançou. Hoje, as pessoas ainda esperam um momento ideal para tirar os seus projetos e começarem a efetivamente dar o start, né? Sim. Isso aconteceu comigo, até a exemplo desse programa. Esse programa aqui foi criado há 23 anos atrás, tá? Coisas aconteceram ao longo da vida, mas hoje ele está sendo startado. Não importa, tá? Sim. Mas eu vejo que eu, ao longo desse tempo, eu me preparei até melhor para estar aqui. E isso, a exemplo do que você fez, eu desenvolvi muitos ofícios, tá? Com certeza. Eu me formei como radialista, como apresentador, eu sou cabeleireiro, eu tenho formação na área de logística. Então, assim, tem muita coisa que foi me ajudando a construir isso, né? A parte da comunicação. E eu vejo você pincelando ao longo da vida uns ofícios que estabelecerem em você um processo até, eu sei, porque eu conheço o trabalho dele, de muita criatividade. Você é o cara que, quando você olha uma coisa, eu já vi o Humberto em ação nas vias públicas, tanto que você é acionado o tempo todo, né? Todo o tempo. Então, você tem uma mobilidade, uma criatividade, uma desenvoltura, uma plasticidade por conta de muitas coisas que você fez. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem trabalho, né? Acha que isso aí não é profissão. Gente, é trabalho. Não importa a profissão, não importa. É um trabalho.
E é isso que, quando você chegar a um ponto de eleger, eu quero desenvolver uma profissão, ou até fazer uma transição de carreira, tá aí a oportunidade que você tem de se encontrar mesmo, como você é hoje. Você é um apaixonado pelo que faz, né? Com certeza. E engraçado você falar sobre isso. Eu lembro que eu dava assim, faz isso que vai dar bom. Eu lembro que quando eu fui, hoje eu sou executivo de venda de perfume de estética. Acumulador de funções, né? Acumulador de função. Eu andava bem arrumadinho na goma. E eu lembro quando você tocou a parte de a mulher de coletora, eu fui gari, vendendo perfume e trabalhando em Leopoldina, rodando as ruas todinho, igual hoje eu conheço Leopoldina de cabo a rabo, graças à parte da coleta. E eu lembro direitinho que o cara que trabalhava comigo de consultoria de cosmético, ele falava assim: caramba, como é que você consegue ganhar um salário desse? Eu que sou contador, não ganho um salário. Assim, mas às vezes não é o trabalho, mas às vezes é o que o funcionário tem de valor. Isso. E hoje é um dos melhores salários. Hoje, e qualquer cidade que você vê, os homens estão perdendo sobre essa parte de coletar lixo, algum objeto que seja. As mulheres estão tomando frente, porque é um salário que traz conforto, mobilidade, tudo que você precisa no salário e fora os benefícios. Então, eu fui gari, não tenho vergonha. Hoje, nem poderia ter, né? Porque hoje eu trabalho honroso. Admiro muito o pessoal. Quando eu vejo, eu faço arrepio. Eu agradeço aos coletores, né, os garis, chamado garis, e a toda a empresa que faz esse tipo de trabalho. Muito obrigado mesmo. Com certeza. É um trabalho árduo que não são todos que aceitam, né? Eu lembro que quando eu estava em Leopoldina, um caso que aconteceu, uma senhora atropelou um cachorro, queria que a gente coletasse o cachorro, e a gente não podia, que era só orgânico, só folhagem. E ela ainda falou assim: vou te denunciar porque você não quer coletar o lixo. Eu disse: mas senhora, eu não posso coletar um animal que ele pode entrar no estado vegetativo e daqui uns dias ele vai apodrecer. Fica decomposição. E vem um amigo meu que trabalha no mesmo cargo, ele vai pegar o saco e estoura, aí pode contaminar. E num caso desse, isso é já uma curiosidade minha, quem é responsável pela coletagem desse animal? Aí seria a prefeitura. Prefeitura mesmo? Prefeitura. Aí qualquer um tem que acionar para poder ir lá coletar o animal, ou senão o próprio proprietário ou dono de algum terreno liberar para fazer Porque eu estou perguntando isso por conta de uma informação, né, que acaba que fica sendo um serviço social, porque eu também não saberia o que fazer, né? A mulher, nossa, vou te processar. Não pode processar. Aí acabou, conversei. Como diz, a gente tem a flexibilidade de entender o lado, como a gente também, mesmo sendo trabalhador, a gente também tem que pensar como morador. Então, graças a Deus, e foi nesse ponto que eu comecei a desenvolver o conhecimento de você ter uma denominação de comunicar, ouvir e resolver. Sim. E dentro disso, teve vários episódios. Num colégio, uma aluna chegou, falou assim: chegaram os lixeiros. Aí eu falei assim: moça, não é o lixeiro. Lixeiro é você, Deus diz, você sai daqui, a gente acaba de limpar, amanhã está no mesmo lixo aqui. Quem é o lixeiro? Ela falou: nossa, vocês são muito ignorantes. Eu falei assim: não é ignorante. Quando você for fazer um argumento assim, você primeiro pensa antes de julgar. Aí foi indo. Depois disso, teve muitas profissões que... Aliás, eu costumo dizer que, independente da profissão, você tem que calibrar sua comunicação. Ainda mais nos dias de hoje. Vem cá, aí tá, você passou por isso tudo, né? Eu sei que você também serviu o quartel, né? Sim. Foi um período rápido, mas
de Fala boa. um pouquinho sobre isso. E no quarto GAC, mas aí não tive coragem de enfrentar por causa de viajar, né, para Angola. Até tem um amigo meu que até hoje ele é Você ia fazer uma incursão fora do país? Fora do país. E estava para ser para a África. Aí como não tinha coragem, eu não fui. Mas por quê? Não sei porque bateu medo. O território era muito hostil? Era muito hostil. Aí eu fui. É mesmo? Tu lembra o país? Eu não sei se foi não sei se era. Eu lembro que foi na Angola e tinha um outro também que ia participar. E cada missão que saía, voltaria condecorado. E eu não quis, eu fui pedir para dizer sair. Aliás, eu nem saí, eu fugi, quase fui preso. Quando eu fui tirar meus reservista, o comandante da... Cara, desse tamanho, cheio de... Aí ele falou assim, você sabe que você tem que ficar preso 6 meses, misericórdia. Aí, graças a Deus, um padrinho meu que eu tenho, conseguiu contornar, falou que eu estava até com um processo e não sei se ele falou seu disciplinar, e também falou que eu estava com, acho que uma mulher grávida na época, que também saía do exército. Então, ganhei esse conceito. Então, nisso, eu falei, agora não vou errar mais não. Aí deu desse momento e foi indo igual a equipe que tinha lá dos PQD, né? E hoje... Você era do paraquedista? Isso. Aí foi a turma... Foi... Você fez salto? Cheguei a fazer 3 saltos. Aquele enganchado? Enganchado. Fazer rapel. O cara pulava de paraquedas e tava com medo Nossa, de combater. Era complicado. Pô, eu falo isso porque no Brasil, não sei se é no mundo, não sei, pelo que eu saiba, no Brasil é um dos saltos mais perigosos que tem, né? E hoje as operações que hoje a polícia, hoje o BOP, qualquer outro... Executa também? Executa, são os mais disciplinares e hoje o mais difícil, né? Que é os comuns. Então, é um regimento e um treinamento que não é para qualquer um, não. Eu falei que o arrependimento matasse, eu queria fazer, mas infelizmente não era o meu destino. Era a obra não mesmo. Era o teu destino que você escolheu, né? Era a obra e caímos para dentro, vamos embora. Mas em termos assim, vamos lá, agregando valores do que você aprendeu dentro do Exército, isso contribuiu muito para a sua vida, né? A resistência, disciplina, saber que você tem que ter uma disciplina. Antes do mundo era mais, não o mundo, né? As pessoas eram mais respeitadas, né? Uma como os outros. E hoje não, dependendo do lugar, você tem até que... A pessoa pisou no seu pé, você tem que pedir desculpa. Então o mundo mudou. Mudou muito. E tem horas que você nem sabe por onde começar alguma coisa, né? É uma coisa assim que às vezes você fica até com medo de manifestar, porque tem lugares que você não pode nem se expressar ou usar uma camisa ou uma logo ou qualquer coisa que seja. Porque sabemos muito bem o que é isso, né? Porque isso aí já não é um problema regional, agora está em todo o país e, quiçá, generalizou, mundo afora, né? Vamos lá, aí depois disso, você tem quanto tempo que você está na área, porque hoje, de obra, né? Você trabalha com obra. E obras públicas, ele trabalha com saneamento básico, né? E construção civil. Você faz aquelas estações de tratamento de água, é isso? Isso, tratamento de água e tratamento de esgoto, as preliminares, né? Em geral, né? A limpeza mesmo dos resíduos, mais grosso até o resíduo final que pode ser lançado no rio ou nas margens afluente, qualquer lugar que hoje o tratamento, desde 2005, quando foi feito o artigo, né, sobre a obrigatoriedade do saneamento básico, saneamento da água, porque o ser humano hoje é o que tem hoje,
É isso. Graças ao saneamento básico que a gente Exato. tem uma estrutura hoje de longevidade, né? Exato. Possível longevidade. Deixa eu te falar uma coisa. E todos que estão nos ouvindo, a gente tem muita curiosidade em relação à estrutura de tratamento de água, né? O que você pode trazer para a gente em relação a isso, por conta de muitas coisas que a gente ouve falar, né? Sim. Quando você ouve falar, por exemplo, em quebra de barragens, né? Sim. Enchentes, porque tudo está relacionado, né? Água e esgoto, tá, gente? Então, tudo está relacionado. O que você pode dizer para a gente em relação ao que se desenvolve como trabalho, né? E o que nós, como cidadãos, podemos ajudar também, né? Porque tem nosso trabalho, né? Igual tem a nossa parte. Igual sempre eu falo com os lugares que eu trabalho, que a educação do ambiental começa dentro de casa. Não adianta você ter um tratamento de primeira dentro de uma cidadezinha ou uma cidade maior, sim, se a educação não vem de casa, que é você trocar, em vez de você jogar o óleo no ralo, papel, plástico, pilhas, baterias, tudo reciclável, tudo que for de contaminação ou até que possa entupir mesmo, danificar dentro de casa mesmo, as pessoas terem consciência de que a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Sim. Porque é muito mais fácil você cobrar um prefeito ou um servidor público para poder atender o problema que está sendo ocasionado. Quando você vai ver, está dentro da residência. Isso ocorre até na questão da educação, né? Todo mundo tem... Isso há exemplos territoriais aí, vamos colocar, no todo o Brasil. Engraçado. As pessoas querendo cobrar um comportamento de uma criança, né? Sim. Cobrar dos professores, cobrar dos servidores, né? Sim. Público, no caso, ou até em particular, os professores, uma autoridade em relação ao aluno quando ele não tem em casa, entendeu? Ele não tem ele não traz essa informação de casa, então é meio complicado também. Sim, e igual eu faço, às vezes, palestra até na escola, cheguei a fazer palestra em vários colégios, mostrando, até na época eu estava até querendo montar uma empresa de coleta de óleo. Específica. Exato, para fazer sabão. Para fazer o biodiesel, só que era um valor muito alto para você começar. Na época não tem incentivo hoje hoje não tem. Não, agora está tendo. Sim. Então você consegue, e ainda o município que tem essa coleta, ele ganha um recurso um selo do meio ambiente. Legal. Durante as escolas que participam de gincanas e fazem uma medição. A escola tal fez tantos litros de óleo. Acaba gerando uma educação tanto para dentro de casa. Vocês não vão poder fazer isso mais. Todos os óleos que vocês tiverem em casa, sabonete, pasta de dente, tudo reciclado, litros. Então, foi trazendo aquilo para dentro do colégio, e tem alguns colégios, até acho que Leopoldina, Argirita, sim. Hoje usa esse produto em benefício à comunidade, que às vezes as pessoas não têm condição de comprar um sabão, ela faz a troca. Eu tenho 20 litros de óleo usado, sim, e você vai lá e troca com um sabão em pó, um sabão em barra, ou até mesmo em outros tipos ou cesta básica. A reciclagem hoje, para mim, é um dos pilares na economia que não só impactam, né, em termos de renda, mas que também nos oferece um meio de lidar com os nossos resíduos, né? Em todos os aspectos, plástico, vidros, etc. Sim. E tal. Voltando à questão da coleta e da educação, eu lembro que a gente não tinha isso. Não se tinha, não se falava sobre isso. Era jogar lixo fora e olhe lá. Mas hoje
já temos informações. Gente, todo mundo tem celular, então não tem essa coisa de você não saber. Exato. Você não sabe porque não quer ou não te interessa. Essa aqui é a verdade, certeza. porque a informação está ali. Tem tempo para mídia social, então faz, né, Exatamente. faz bom uso disso. Porque até nas mídias sociais isso tem a 3x4, né, como Com dizem. certeza. Então, assim, voltando um pouquinho só para a questão, quando você falou desse incentivo de meio ambiente no colégio, essas coisas todas, né, no caso, perdão, em casa, no colégio também, né? Tem Exato. que ter isso. E você não acha assim que eu vejo isso, eu vejo uma carência muito grande de movimentos, até mesmo em relação à educação, né? Com certeza. Incentivo governamental e até privado, em relação a oficina de arte, oficina de educação ambiental, Exato. oficina de educação financeira, oficina de qualquer trabalho, não é qualquer, mas de todas as possibilidades do jovem já lidar com alguma coisa, sabe? Ele Exato. poder contar com um ofício para defender o seu ganha-pão, né? Sim. E engraçado que quando você tinha a feira de ciência, Isso. a gente já tinha uma base mais ou menos do que você já poderia fazer com aquele 1 litro de uma PET, né? Uma tampinha, um vidro, ou até mesmo coisas, papel higiênico, rolos, essas coisas. A gente já fazia um trabalho sobre aquilo. Uhum. Só que eles não deram continuidade porque achava que não iria trazer nenhum malefício, né, na natureza. Hoje, portanto, a natureza cobra, né, de forma bem justa, né? Justa, porque é muito fácil você, igual você vê uma situação de pessoas que moram na beira do rio, mas não sabe que quando o período de chuva, as enchentes chegam, as cheias. Ou finge que não sabe, ou também não tem recurso para sair daquela condição, né? Aí eu já vejo um pouquinho a falta de atenção precisa do Estado, seja lá do governo federal, estadual ou municipal, não importa em que instância da federação, mas também tem isso também, porque Sim. as pessoas ficam literalmente numa situação marginalizadas, Exato. né? Você vê ficam à mercê do que a natureza pode proporcionar, Exato. né? Arriscam a própria vida, mas não sabe. Aí depois fala de tragédia. Eu não sei, até hoje eu não consigo entender por que tantas coisas já são previamente anunciadas, né? E inclusive tem repetições de acontecimento, e por que nada é feito, sabe? Como se fosse pego de surpresa. Eu fico olhando isso, eu falei, gente, isso aí acontece repetidas vezes, todos os anos. Todos os anos, sabe? Porra, não é possível. Vai vir uma chuva e todo mundo é alertado pelo período de chuva que vai encher, mas as pessoas ainda preferem perder a vida para salvar o bem material. Eu sei que é um custo que é para a gente. Não, você está falando isso da pessoa que está lá. Eu estou falando numa situação da ausência do Estado, dos órgãos, da responsabilidade pública, entendeu? Sim. Porque é repetido, não é possível que não tenha nada para fazer. Se eu acho que não tem, que falta, às vezes, na minha opinião, esse negócio de faltar, para mim, não existe. Porque se a gente é obrigado a pagar imposto, então tem dinheiro. Mas, de qualquer maneira, isso não é desculpa, porque também tem o incentivo da força privada. Sim. Entendeu? Tem muito empresário que bancam, sabe, determinadas campanhas para isso, gente. Exato. Então, não é... Está faltando força de vontade e eu não sei mais o que é reportar isso, porque não é possível. São as mesmas coisas... Você vê, até nas grandes metrópoles, você vê que choveu, faz aquela poça d'água, sempre ali, aí vem aquele transtorno de trânsito longo, exato, mas sempre a mesma coisa. E vem a promessa que vai mudar, vai melhorar, o ano que vem não vai continuar, e quando volta o período de chuva, volta o mesmo transtorno, às vezes até pior, né? Que às vezes o que era só bem materiais acaba tendo uma vida perdida, ceifada por causa de negligência de informação e também de acolhimento, igual você falou mesmo.
dos governadores, dos prefeitos, independente de responsabilidade mesmo, assumir responsabilidade, Exatamente. não é nem acolhimento, porque eles foram eleitos para isso. Porque a gente, por mais que a gente, independente do que você vive, ou você está num lugar ribeirinho, ou que seja, você paga seus impostos, você é um cidadão, você é Qualquer um coisa que ser você humano, compra, você está pagando imposto. Então, é onde que eles têm que olhar com mais carinho e é onde que eles não estão olhando. Eles estão só pegando recursos, mas não querem saber de usá-los com... Você vê que são 4 anos, as pessoas falam assim, é muito pouco tempo, dá para fazer muita coisa quando se quer, isso é óbvio. É óbvio que não temos como dizer que isso não existe, porque existe uma herança de um governo anterior que pode ter dado prejuízo, e até isso se ajustar leva muito tempo. Mas ainda assim, eu vejo que falta iniciativa mesmo por parte dos governantes, e aí eu já englobo logo todas as instituições ali dentro do escopo da organização pública, porque dá para você chamar as pessoas, né, o povo, o público, a população e o setor privado para desempenhar funções que pode justamente aliviar muita coisa que está impregnada ali e dificulta o desenvolvimento da cidade ou do estado. Qualquer coisa que já ajude, né? Tirar aquela inflamação que está ali. Isso. Desentupir as artérias. Porque acaba o lugar fica numa bolha, né? Fica engessado porque não consegue expandir por causa de uma má administração ou, às vezes, uma administração que não quer ver um processo de uma cidade progredir, de pessoas que têm que ter que sair da cidade para poder buscar outros recursos. Como servidor público, que você trabalha com obras públicas, quando você vê um determinado, por exemplo, uma obra, e que aquela obra, ela, de alguma maneira, ela é deixada para trás, que aquilo causa um prejuízo danado, como é que você se sente em relação a isso? Eu fico triste, sabendo que eles podem fazer e não fazem, eles preferem fingir que nada está acontecendo. E quem sofre é a população e quem trabalha, porque nós que às vezes não tem nada a ver, a gente passa na rua lá, a empresa tal que está fazendo e acaba sendo cobrado, ainda bem que é só de boca, mas tem lugares que às vezes dá até agressão. É mesmo? Às vezes já fomos ameaçados várias vezes em cidades por causa de obras que, como diz, obras elas trazem transtorno. Isso. Mas às vezes a pessoa não entende que isso é parte do processo. É igual você fazer um omelete sem quebrar o ovo. Não tem como. Não tem como. Mas aí vem aquela demanda de falta de comunicação da empresa privada, de comunicar os moradores, explicar por que está sendo feito aquele trabalho. Então, as pessoas que entendem, elas vão entender o processo, mas ela não vai passar aquele entendimento para outros. Ela vai burlar o sistema e vai falar assim, nossa, aí, nas portas da sua casa, você deixar? E ela sabendo que é um benefício futuro para as gerações que vão vir para frente. Na verdade, é inevitável, né? Porque para se crescer, como você falou, as obras elas estão aí para isso mesmo, né? Deveria ser. Mas eu estou falando isso porque quando eu vejo que você trabalha, você é um encarregado de obras, e por conta daquilo que a gente conversou, né? O seu desempenho, o seu compromisso, e como você mesmo falou, você ama o que faz, você é chamado muitas vezes para tapar buracos, né? Demais. Me fala um pouquinho disso em relação à falta de mão de obra. Hoje é uma coisa que nós estamos vivendo um apagão, né? De mão de obra por causa de que as empresas elas querem fazer, mas elas não querem ter uma responsabilidade de pagar o que é justo para o funcionário, para poder ter uma execução de obra, uma finalização com um bom... Você está falando das empresas
que são terceirizadas? Terceirizadas, Sim. e até as mesmas que é contratada, ou as principais mesmo que tem hoje na própria prefeitura, no município. Serviços públicos, né? Sim, em geral, porque a fiscalização, às vezes, ela só cobra aquela empresa pequena. E quando você olha a empresa que contratou, elas não têm nenhum problema nenhum com segurança, não tem problema nenhum de ajudar em termos de contratar um profissional, ou às vezes até mesmo de dar um incentivo para uma pessoa da cidade, buscar melhorias com um ajudante, mesmo que seja da cidade. Você tem 50 funcionários hoje dentro da cidade, quando você vê, 10 é da cidade, o restante é de outros estados. Então, é triste você ver que você tem que trazer uma equipe de fora para poder atender a sua cidade ou as demais localidades que, às vezes, igual eu tenho uma equipe já que tem essa estrutura, igual nós temos uma agência, não uma agência que dá emprego, uma agência que indica uma associação para poder ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de ter um acesso direto ou indireto com uma empresa. Pessoas que estão procurando emprego e não sabem como fazer. Porque hoje eles estão olhando mais diplomas, mas não vê o lado profissional. Então, onde que a pessoa que tem 4ª série, ela não consegue, ela tem que ir para a roça, ou ela tem que ir para um setor que custeia o que ela precisa. Então, é onde que a mão de obra falta. Não falta, assim, um projeto de parceria, porque você pode fazer isso com essa sua associação, um projeto de parceria, onde se cria um projeto de ajudar as pessoas a se profissionalizar, já que a demanda de trabalho ela é escassa? Demais. É o que eu busco hoje, junto com os parceiros, a gente tentar fazer uma parceria com o município, ou até mesmo com as cidades que estão na necessidade de ter uma mão de obra qualificada, para a gente poder ter um treinamento, aperfeiçoar as próprias cidades mesmo, a ter essa desenvoltura com a população, que queira, às vezes eu não posso viajar, mas eu quero trabalhar na minha cidade. Você vai lá, faz um treinamento, eu rodo praticamente Minas Gerais quase todas. Ultimamente saiu até uma obra na Bahia, só que por causa de mão de obra eu não consegui fechar todas as demandas. Hoje você está onde, exatamente? Lagoa Santa. Alocado em Lagoa Santa. Lagoa Santa. Mas você responde também a outras obras em outras regiões? Outras regiões. Portanto, saiu agora Uberlândia, saiu São Paulo, da Sabesp, saiu... Ou seja, tem trabalho pra caramba, só está faltando mão de obra. Mão de obra. E isso acaba tendo um apagão de mão de obra por causa de valores que não são repassados de acordo. Mas não tem a Senac, Senai, o Senar também, que eles oferecem muitos cursos, gente. Isso aí também, vamos dar a mão à palmatória, que tem muito recurso para que a pessoa se estabeleça um conhecimento técnico, né? Exato. É óbvio que isso é legal. Mas, assim, hoje, olhando para isso, independente dessa questão de ter cursos, mas também é exigido, como você acabou de falar, que a pessoa tenha um primário, que tenha um ginásio ao menos. E em vista disso, quando você olha para isso, você acha que, mesmo que as pessoas tenham, por exemplo, o ginásio completo, isso é garantia de que ela tenha um emprego ou ainda tem que passar por um tipo de triagem específica? Tem. Hoje infelizmente... E que seria isso? A triagem hoje, ela qualificação, principalmente de escolaridade, por causa da pessoa tem que ser alfabetizada, tem que ter um conhecimento, uma leitura, e hoje é cobrado praticamente um diploma de engenheiro para poder estar delegando
Gente, além disso, também tem questões, né, que a pessoa tem que avaliar, ela tem que passar por uma avaliação de saúde, obviamente, Exato. na hora de contratar, tem que saber que essa pessoa realmente está apta. Está apta, né? E isso acaba surtindo um certo efeito desse apagão de mão de obra por causa dessas limitações que eles colocam, e quando vê, já era, não tem como você... Qual é o número que você pode atribuir a isso quando você chama as pessoas, elas vão até você, o número de pessoas que ficam, o percentual que fica? Geralmente... A retenção, era esse nome que eu queria... Quanto fica retido daqueles que vêm através... Geralmente, quando eu coloco, quando a gente é chamado para fazer alguma execução e pedem uma quantidade de funcionários, Sim, ou colaboradores que seja, geralmente 10%. Nossa! De 100, 10% é o que passa. Sério? Exato. E é uma coisa assim, assustador, gente. Você olha, gente que não tem o quarta série, mas se você colocar ele executar, ele vai fazer um serviço igual um encarregado, não com aquela entendimento de obra, mas sim... Mas ele é um repetidor de função. Ele vai lá, se ensinar ele exatamente. Delegou essa função. Assentar um tijolo, ele vai assentar. Vai assentar, usar todos os recursos que são... Então, é uma coisa que tem que ser pensada, né? Ajudar as pessoas a garantir o seu direito de trabalho, né? Exato. Porque por conta da falta... Quando eu falo falta de educação, gente, é falta de acesso aos nossos direitos de educação, tá? Exatamente. É exatamente isso, de estudar o nosso direito em relação a isso. Isso é péssimo. E por mais que você tenha curso hoje, mesmo o curso ainda pergunta se você tem 2 anos de experiência. Como que você vai dar uma oportunidade à pessoa se você corta a oportunidade dela praticar o que ela fez no curso? Ela aprendeu, igual um operador que faz um curso de máquina, ou um empilhador, ou a pessoa mesmo que um pedreiro. Eu preciso de um pedreiro. Hoje pede curso técnico de edificação, é curso de engenharia. Hoje eu estou fazendo edificação e recursos humanos, porque para mim poder atualizar, porque daqui uns dias estão pedindo até... Mas você também atribui isso também à questão de hoje, em todos os segmentos, não é só em obra, não. A tecnologia também está avançando em relação a isso. Então, quem fica para trás vai ficar a galope mesmo, né? Vai ficar. E é onde que eu estou aproveitando essa oportunidade de ter esse apagão, que eu estou fazendo uma reciclagem. Na associação. Qual o nome da associação? HD, Associação Prestação de Serviço. Depois você que está aí, você vai ver agora, a gente vai colocar no link o acesso à HD, o telefone, tá bom? E se você conhecer alguém que queira trabalhar, né, na área de construção civil, que também vai ser geralmente indicado para obras públicas, tá? Aí vocês dão um alô aí pra gente. Humberto, o papo tá muito bom, rola muito fácil aqui, muito obrigado. Eu quero te pedir o seguinte, dentro de todo esse contexto que a gente, mesmo que superficialmente falamos, eu quero saber a visão global do seu serviço, do seu modo de olhar a profissão, a visão global do Humberto em relação ao seu ofício de hoje. Você fala de... Como você vê o seu trabalho hoje no mercado e, obviamente, quem quiser seguir seus passos, o que tem que fazer? Hoje é você dedicar o máximo possível, fazer como se... É igual quando você entra no primeiro dia da empresa, né? Você se doa. Então, hoje eu fico até... a gente recebe tanto elogio que quando muito bom. O celular nem para, né? Toda hora, você vem, tem como você trabalhar para mim? Sim. Porque o que acontece? Eu aprendi não é com os erros. Também, né? A gente aprende. Eu aprendi a olhar
aquele olhar que um encarregado antigo, ele Comportamento de encarregado antigo? Não tinha. Hoje eu trouxe para mim melhorar na minha execução, Sim. um olhar mais técnico, um olhar mais humano, exatamente, mais de equipe. De equipe, você aprender a se tornar um líder, Isso. não só mandar. Um autoritário. Porque é diferente. Tem diferença de um encarregado para o encarregado. Uhum. Então, você ser líder não é você só mandar, Isso. é você delegar funções e entender o processo do colaborador e da obra em geral, para você mostrar, a obra está desse jeito, é assim que nós vamos chegar até o final dela, e assim você conseguir abraçar toda a equipe, e quando você vê, como diz o exemplo, arrasta, né? Isso. Então, hoje, muita gente fala que eu sou exemplo. Graças a Deus, mérito meu, não só meu, mas da equipe que sempre está por trás de mim, que sempre a gente, como diz, a gente não abraça uma árvore sozinho. Uhum. E hoje eu tenho uma equipe já praticamente afiada para poder qualquer atuação de obras em geral no Brasil. Essa equipe passou pelos treinamentos da HD, gente. Exatamente. Que isso fique bem claro, tá bom? É com isso que você conseguiu consolidar essa equipe. Exatamente, consolidar ela. Gente, Humberto, é muito, muito bom a gente ter a oportunidade de ver, dar voz e vez ao profissional que executa as suas funções, né? E o olhar disso. Até porque você nos traz também um olhar de humanidade dentro do seu trabalho e respeito ao serviço que é prestado. Com certeza. Bom, para a gente terminar esse papo maravilhoso, eu tenho 3 perguntas para te dizer, né? E aí você é rápido, né? Uma perguntinha rapidinho. A quem você atribui, uma pessoa ou 2, um agradecimento em relação à sua vida? Realmente a Deus, e hoje eu estou falando em relação ao trabalho, né? O trabalho hoje eu agradeço ao Washington. Ele é de Astolfo, um engenheiro que apostou a ficha em mim. Ele até hoje ele fala que foi a melhor ficha apostada. Bacana, né? E é o que eu faço hoje. Eu aposto fichas onde você vê que não tem resultado, eu faço o resultado. Que legal. Então, a gente extrai o máximo, né? O máximo. Às vezes a pessoa não se encaixa naquele perfil de trabalho, mas ela encaixa num outro. Então, a gente faz um rodízio, quando você vê, você encaixou e está com a equipe montada, e é onde que eu aprendi a ter esse olhar e abraçar mais com amor, mas ensinar a maneira mais correta de fazer. E quando você ensina, ele se sente acolhido. Exatamente. E útil, obviamente, exatamente, que aparece a habilidade exatamente, dele. Né? E é onde que eles falam assim, eu vou abraçar com exatamente. ele. Uma oportunidade, né? Ele me dá a oportunidade que eu nunca tive. E pessoas de idade que trabalham comigo falam, nossa, você tinha que estar aqui antes. Mas é tão gratificante que é por causa dessas pessoas que hoje passam, não é que passam aperto, que tem essa dificuldade de deslocamento de obras ou de trabalho, que eu hoje estou aderindo à associação e à agência para poder melhorar a qualidade de vida não, como diz, não vou melhorar todo mundo, mas quem tiver oportunidade, quem tiver coragem de enfrentar, o medo, ele existe, mas para você vencer, a gente não precisa ter medo, é só ter coragem. Eu aconselho a todo mundo que está nos assistindo a dar uma ligada, porque a associação eu conheço, ela está preparada para ajudar, inclusive, financeiramente, tá? Na contribuição aí de custos. Às vezes as pessoas não têm dinheiro para se locomover, tá? Bom, vamos lá. Você tem algum sonho a realizar? Ou já acha que já realizou todos? Não, já tem. Um é sobre a associação mesmo. Ah, legal. De poder... porque é um empreendimento novo, né? Um empreendimento novo, de poder olhar assim, eu consegui fazer com que as pessoas olhassem que nada
é impossível. Isso. Olha aí o empreendedor, empresário Humberto Nunes. Humberto, para fechar agora, na verdade, eu não vou pedir para você responder uma pergunta, eu vou pedir para você escolher uma mensagem e nós adotamos o Minuto de Sabedoria e eu gostaria que você escolhesse uma mensagem e passasse uma mensagem para a gente. Quando eu falo escolher, gente, ele vai fazer isso do coração dele e aí você lê. Na esquerda ou na direita, não importa. Não desejo aquilo que pertence a ontem. Não queira enriquecer à custa de outras pessoas. Tudo que é seu por direito divino lhe dá. Chega às mãos na hora oportuna, nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merece. Portanto, trabalhe, confie no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. Olha só. Eu não acredito em coincidência, então a mensagem veio coroar nosso bate-papo aqui. E quero agradecer a todos que assistiram a gente. Vai lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, curte, compartilha, dá o seu joinha e faça o seu comentário, tá? O Televisão Global fica aqui. E mais uma vez, de todo o coração, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Fique com Deus. Obrigado.